O ano é 1997. Eu tinha 6 anos. Naquela época, meus pais tomaram uma atitude muito sábia. Montaram um cronograma de horários que ia desde a hora de acordar até a hora de dormir. Parando para pensar, então, naquele ano, meu dia foi uma eterna conferência. Tinha horário para acordar, tinha horário para escovar o dente, tinha horário para tudo. Tinha horário para tudo, tinha horário para jogar, tinha horário para comer e tudo mais. E dentro desses horários, de uma forma muito sábia, que eu sou muito grato a Deus, tinha o horário de leitura bíblica. Então, à tarde, tinha o horário de leitura bíblica. Então, eu com 6 anos, meu irmão com 9 anos, 6 para 7 anos, meu irmão com 9 para 10 anos, a gente tinha todos os dias um horário para ler a Bíblia. E nós seguíamos aquela tabela de leitura anual. Bem, a história parece muito bonita, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte. Logo depois desse horário, vinha a sessão da tarde. E, de vez em quando, passava bons filmes na sessão da tarde. E mesmo quando não eram tão bons assim, era a opção de entretenimento que a gente tinha. Não tinha YouTube, não tinha Netflix e nada parecido com isso. E o fato é, naquele tempo que estava reservado para a leitura bíblica, muitas vezes eu não conseguia ler tudo a tempo. E aí eu tomei uma decisão. Vários dias eu tomei uma decisão. Então, meu irmão conseguia terminar e ia lá assistir. E aí, o que eu faria? Eu ia perder o começo do filme ou ia ler até o final? E nessa hora, a decisão que eu tomei foi... Eu pulava alguns versículos e dizia que eu tinha lido tudo. E lá ia eu assistir os filmes da sessão da tarde. Isso por boa parte dos dias daquele ano. Hoje, olhando para trás, eu acho bastante triste esse episódio da minha história por 2 motivos. O primeiro é ter enganado os meus pais e ter feito eles mesmos, sem querer, enganar muitas outras pessoas, falando que eu tinha lido a Bíblia toda com 7 anos. O outro fato muito triste é saber que naquela época eu troquei a leitura da palavra de Deus por alguns filmes antigos, por alguns filmes que nem eram tão novos assim. E o fato é que muitas dessas coisas continuam acontecendo. E a pergunta é, eu amo a minha Bíblia? Eu realmente amo a Bíblia como ela deveria ser amada? A Bíblia sendo a palavra de Deus, por quê? Por quê? Porque eu não consigo dar o devido valor prático a ela. Porque eu ainda troco a Bíblia, a leitura bíblica, a comunhão com Deus através da Bíblia por tantas outras coisas. Então perceba que é muito mais profundo do que um hábito de leitura. Perceba que é algo muito mais profundo do que eu gosto ou não gosto de ler. Eu sei de gente que não gosta de ler, que fez um trabalho de conclusão de curso na faculdade que foi elogiado pelos professores. Então não é uma questão e teve que ler muito para isso. Então não é uma questão de gostar ou não gostar de ler, de ter hábito ou não ter hábito. Não tem nenhuma ferramenta que resolva esse problema, não tem tabela que resolva esse problema. Existe algo muito mais profundo para trocar a Bíblia por qualquer outra coisa. E é isso que nós queremos resolver aqui. Ou pelo menos começar. Por ser algo profundo, não é algo que uma série de argumentos lógicos vão resolver. Então eu quero pedir que nesse momento, se você está fazendo qualquer outra coisa, foque só aqui e vamos orar juntos. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que resolveu apostar em viver completamente a palavra. Você é a palavra encarnada. Você é o verbo que se fez carne. Você viveu perfeitamente todos os princípios bíblicos no tempo que o Senhor esteve nessa terra. Então, por favor, Senhor, ajude-nos a encontrar no nosso próprio coração qual é a chave que precisa ser destravada para que nós possamos amar a palavra de Deus assim como o Senhor amou. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo em especial, convença cada um dos ouvintes e me convença do valor que a tua palavra tem e deve ter nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.
Eu não tenho um episódio específico para te contar, mas me vem alguns relances na memória de algumas vezes de eu estar chateado com os meus pais ou até de ver outras crianças meio birrentas vivendo essa cena. Vê se você lembra de algo parecido com isso. A criança julga que o pai ou a mãe foram injustos com ele ou preferiram o irmão. De alguma forma foram injustos com ele e essa criança está chateado com o pai e com a mãe. Chega o pai e a mãe e oferece algo para ele. Oferece algo bom, oferece algo que ele gosta, de repente algo de comer, de repente um brinquedo, de repente um passeio. E aí essa criança birrenta diz assim: não, não quero. Não, também não quero. Não, eu não vou querer. Não, agora eu não quero saber disso. Perceba que o que a criança não quer não é o objeto a ser oferecido. Na verdade, a visão e o sentimento dele em relação aos seus pais é que faz com que ele não queira aquilo que o pai está oferecendo. Eu vou repetir. A rejeição, o desprezo do filho ou da filha, do menino, da menina, aquilo que o pai está oferecendo, não é pelo objeto em si, e sim por uma visão distorcida, por um entendimento distorcido de quem é o pai. Ah, meu pai é injusto, meu pai é ingrato, meu pai é mau, então eu não quero, nesse momento eu não quero aquilo que ele tem a me oferecer. E com essa história, a gente começa a arranhar a superfície do real problema, do real motivo, da real raiz de nós não amarmos a Bíblia. Ou de nós não amarmos a Bíblia como ela deve ser amada. Então, antes mesmo de entrar na prática do que é amar a Bíblia, que tal nós nos aprofundarmos nessa raiz de por que eu sou capaz de trocar a Bíblia por qualquer outra coisa, até mesmo um filme velho passando na televisão. Se a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Então eu não quero basear de nenhuma forma, eu quero basear em alguns argumentos, eu não quero trazer nenhuma técnica nova. O que pode nos salvar é a palavra de Deus é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos à verdade para mostrar o que precisa ser destravado no nosso coração, até mesmo em relação à própria palavra, à própria Bíblia. E na Bíblia tem uma história que eu acredito que ela é chave, ela ocupa um papel muito importante na palavra de Deus, por ela ser absolutamente ilustrativa de princípios que podem realmente mudar a minha e a sua vida. A palavra ela tem esse potencial de mudar a minha e a sua vida, e essa história ela ocupa bem esse papel. Lucas 15:11 diz: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Perceba, eu nunca tinha visto isso, por isso que é bom ler a Bíblia. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente percebe outras coisas. E o pai repartiu os bens entre eles. Eles quem? Os 2 filhos. Nesse momento, o pai reparte os bens entre os 2 filhos. O mais moço que pediu e o outro que não pediu nada. Ele repartiu entre os 2. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E aí a gente sabe o final dessa história. Então perceba, ele pegou as coisas e falou, não, eu quero sair daqui. Porque de alguma forma ele não estava satisfeito com a vida que ele estava tendo dentro de casa. Se ele estivesse satisfeito com a vida que ele estava tendo dentro de casa, ele não teria saído. Mas ele saiu, então ele não estava satisfeito. O ambiente daquela casa, o relacionamento dentro daquela casa não estava bom para ele. Ele não estava contente. Aí ele sai. E aí a gente sabe que ele começa a passar necessidade a ponto de cuidar de porcos, mas o patrão dele não dava nem um pouquinho da comida do porco para ele. E aí quando ele está com fome, quando é que ele está com fome? No versículo 17 diz, então, caindo em si. Então, aquele momento de
que a gente fala cair a ficha, né? Eu descobri que tem adolescente que não entende esse termo, porque nunca viu a ficha cair, né? No telefone ou tal. Então, a ficha caiu, deu aquele estalo, deu aquele... Caindo em si. Algo... O que quer dizer caindo em si? Quer dizer que é algo que estava lá, que estava na cara dele, mas ele não estava enxergando. O que ele não estava enxergando? Quantos trabalhadores de meu pai, preste atenção, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Então ele comparou o patrão dele a como o pai dele é patrão. Então, peraí, meu pai é um patrão melhor do que o patrão que eu tenho aqui. E perceba, olha como a Bíblia é maravilhosa. Os trabalhadores do meu pai têm pão em abundância. Vem cá, que escravo que você conhece que tem pão em abundância? Porque trabalhador aqui é escravo. Então ele olha e ele fala, uau, meu pai dá pão em abundância para os trabalhadores. Qual que é a revelação? Meu pai é bom. Meu pai é bom. Meu pai é um homem bondoso, muito melhor do que esse patrão que eu estou tendo aqui. Então, nesse momento de crise, ele olha e fala, uau, o meu pai é bom. Eu não tinha enxergado isso. Quando eu estava lá na minha casa, eu achava que minha casa era chata, que meu pai era chato, que meu pai era injusto, que meu pai era cruel, que meu pai era autoritário, que meu pai não me deixava fazer nada. Mas agora eu estou olhando e olha, meu Deus do céu, até para os trabalhadores ele dá pão em abundância. Meu pai, ele é bom, meu pai é generoso, meu pai, ele é amoroso. O pai já era assim quando o menino estava dentro de casa? Sim, porque senão ele não ia lembrar, né? Lógico. Então ele já era assim, mas o filho não tinha visto. A visão que o filho tinha do pai era distorcida e no momento de crise ele viu. Aí ele volta, quando ele volta, ele fala assim, pai, ele volta com o currículo. Pai, me contrata. Pai, eu quero ser seu escravo. E a atitude do pai mostra, não, você não é meu escravo, você é meu filho. Então ele pega, dá a melhor roupa, dá o cabrito. Então, preste atenção nisso. O filho fala assim, deixa eu fazer coisas por você para que você me recompense. E o pai, em atitudes, mostra, não, 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 não. Você é meu filho, então sou eu que dou coisas para você. Tudo que você tem, eu que dei. Então, eu sou o supridor. Por quê? Porque eu sou um pai bom. Eu sou um pai amoroso. E você é meu filho. Em atitudes, o pai mostra, a visão que você tinha de mim está errado. Eu sou um pai amoroso. Você não precisa ficar fazendo coisas para mim, para receber coisas de mim. A própria palavra fala, quem primeiro deu a mim, Deus falando, quem primeiro deu algo para mim, para que eu retribua? Não, não, não. Nada do que eu tenho hoje, eu estou na minha casa, aqui, eu estou no quintal da minha casa, aqui e tal. Não foi, eu não fiz nada para merecer ter essa casa. Não fiz mesmo. Tudo vem dele. Tudo é por ele, por causa dele, para ele, dele. Então, nessa hora, muda a visão do filho. Eu não sou um cara que tem que fazer coisas para merecer algo. O meu pai é bom, então eu me posiciono como filho. E olha só, lembra lá no começo? Ele pegou os bens e separou entre eles, entre os dois filhos. Entre os dois filhos. E aí o outro filho, o filho mais velho, o bonzinho, o que não saiu de casa, ele olha a festa e ele fica bravo, Não, não é possível. Olha só o que fala aqui. Faz tantos anos que sirvo o Senhor. Uma outra versão da Bíblia fala assim, faz tantos anos que eu te sirvo como escravo. E nunca transgredi um mandamento seu. Então ele também tinha essa ideia, eu tenho que fazer muita... Perceba, o comportamento é diferente, mas o princípio é o mesmo. Eu tenho que fazer coisas para merecer. O meu pai é injusto. Eu faço mais do que eu recebo. O princípio é o mesmo. Uma visão distorcida de quem é o pai. E isso tem tudo a ver com a gente amar ou não amar a Bíblia. Tem tudo a ver. Aguenta aí.
Olha, tem um monte de mandamento. O Senhor me deu um monte de mandamento. Eu não transgredi os seus mandamentos. Você é alguém que traz mandamentos e eu não transgredi os seus mandamentos. Mas o Senhor nunca me deu. Olha que visão distorcida. Lá antes fala que ele separou os bens entre os dois. Entre os dois. E na cabeça dele, o Senhor nunca me deu. Mas quando vem esse seu filho, então o pai respondeu, versículo 31. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mais uma vez o pai, com uma frase, tira as escamas dos olhos, tira o véu dos olhos, tira a venda dos olhos do menino, do outro menino agora, que acha que o pai é um senhor de escravos. Ele fala, não, você é meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Um minuto para você respirar e meditar no que nós vimos até aqui. 2 filhos. 2 comportamentos diferentes, mas a mesma raiz. Não conseguem ver quão bom o pai que eles têm é. Meu pai é bom. E o que isso tem a ver com eu amo a minha Bíblia? A Bíblia tem orientações? Tem. A Bíblia tem apontamentos do que fazer? Tem. A Bíblia tem apontamentos do que não fazer? Tem. Vários. Mas a Bíblia não é um livro de regras que um juiz me deu. Não é o Código Penal, que se eu transgredir eu vou... alguém está só esperando eu transgredir para que eu sofra as consequências. A Bíblia é o livro de um pai para os seus filhos. E esse pai é bom. Então quer dizer que esse livro é cheio de amor nas suas orientações. Ele é cheio de amor. É um pai falando para o seu filho, tudo que é meu é seu. Deixa eu te entregar. Deixa eu te entregar tudo que é meu. Deixa eu fazer você feliz. Deixa eu te mostrar o caminho. E por que que um pai tem autoridade? Por que que um pai tem a legitimidade? Por que que um pai pode fazer isso? Por que que um pai pode falar, filho, é por aqui que você tem que ir? Porque ele é pai. Ele já passou pelo que a gente passou. E nós somos a imagem e semelhança dele. Nós temos a genética dele. Olhando para trás, eu vejo que muitas coisas que meu pai e minha mãe me orientaram e que na época eram tão estranhos, tão injustos aos meus olhos, é porque eles sabem quem eu sou. Eu tenho a genética deles. Eles sabem o meu coração. Quanto mais Deus, e a Bíblia fala assim, olha, é tudo Bíblia, tudo Bíblia. E a Bíblia fala assim, se vocês que são maus sabem dar bons presentes para os seus filhos, imagina o Pai Celeste pode dar bons presentes para vocês. E desses bons presentes, um ótimo presente é esse aqui. Porque esse presente é o portal para eu receber tudo mais que ele tem para me entregar. Quanto mais eu vivo o que está escrito aqui, mais eu tenho acesso às bênçãos prometidas que também estão escritas aqui. A palavra de Deus fala, o Pai de vocês deu todas as coisas que te conduzem, que te guiam à vida e à piedade. Se eu sonho viver como Jesus vivia nessa terra, aqui está tudo. Aqui está como Jesus. Então, aqui tá Deus me conduzindo. Aqui está Deus me conduzindo. Ó, vem por aqui, vai por ali. A raiz da nossa falta de amor pela Bíblia é essa. Uma visão distorcida de Deus.
Assim como o menino não aceita o presente porque acha que o pai foi injusto. Assim como o menino acha que o pai não dá nada porque na visão dele o pai é alguém ruim. Então, eu não tenho um grande gosto para ler a Bíblia porque o que eu vou ganhar com isso? Nem vai ser tão divertido assim. Eu creio que a essa altura de Jesus o Senhor, o Pai mesmo já está trabalhando muita coisa aí através do Espírito Santo. Então, para fechar, na prática, que é amar a Bíblia. Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo 4, se eu não me engano, aplica-te à leitura. Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que leem. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto prático do que é amar a Bíblia é ler a Bíblia. E eu quero te encorajar, ler a Bíblia é muito bom. Logo depois aqui vai ter um testemunho. Fica até o final que vai ter um testemunho aqui para você ver na prática como é bom ler a Bíblia. Segundo ponto, Salmos 1 diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, perceba, a Bíblia traz prazer. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, o segundo ponto prático de amar a Bíblia é meditar. É pensar sobre ela. É lembrar dela. É orar em cima dela. Então, muitas vezes, a nossa falta de prazer na Bíblia é por falta de meditação, é por falta de pensar nela, é por falta de aprofundar. Eu leio e eu penso naquele assunto, naquele trecho, porque eu creio que aquele trecho é uma carta de amor do meu Pai para mim. Então, eu creio que tem algo especial ali, que não é à toa de eu estar lendo aquele versículo justo naquele dia. E eu posso te falar, tem muito disso. Você lê exatamente no dia que você precisava ler, e nem sempre é à primeira vista, nem sempre é amor à primeira vista. Às vezes é você ler, meditar e tudo mais. Terceiro e último ponto de amar a Bíblia. Não se tornem somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Aplica, viva a Bíblia. Molde o seu modo de pensar e de viver através da Bíblia. Eu fico bastante preocupado vendo uma geração toda tendo a sua mentalidade, a sua visão de mundo, a sua visão de política, de economia, de família, de mãe, de pai, de homem, de mulher, sendo moldado por tanta coisa, quando a Bíblia tem tudo que é perfeito sobre todos esses assuntos e muito mais. Então, viva a Bíblia. Aposte viver o que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala que eu devo lidar com o meu dinheiro desse jeito, eu lido com o meu dinheiro do jeito que a Bíblia fala. Creia, aposte. Isso funciona. Leia, medite e pratique. A Bíblia mostra que o jeito certo de fazer isso é todo dia. O maná era colhido todo dia e não durava para o dia seguinte. Quando o Senhor ora, Ele fala do pão nosso de cada dia. Então, o jeito certo de buscar a Bíblia, mais do que quanto eu vou ler, é ler, meditar e viver todo santo dia. Leia, medite e aplique. Claro, quando a gente está falando... Deus colocou no meu coração essa questão da intimidade com Deus. E a gente está falando do reino em casa. E aí, para mim, a oração é algo que é fundamental. Hoje, amadurecendo essa visão de que relacionamento com Deus, ele é baseado em duas coisas: oração e Bíblia. Bíblia não funciona sem oração. E também, oração não funciona sem Bíblia. Eu vou repetir, que passou um cachorro aqui. Oração não funciona sem Bíblia e Bíblia não funciona sem oração. E as duas coisas juntas são uma ferramenta poderosa para nos levar a ser íntimos de Deus e viver plenamente a nossa identidade como filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar e fica aí, porque logo, logo vai ter um testemunho. Pai, obrigado por ser tão amoroso, de ser capaz de nos entregar todas as coisas, nos entregar o seu próprio Filho. Então, o Senhor nos entregou o seu Filho, que é a palavra encarnada, e o Senhor também nos entregou esse livro para que a gente possa aprender a viver como o Senhor quer que a gente viva, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por ter pago o preço.
Obrigado, Espírito Santo, por nos explicar a Bíblia quando a gente não entende. Um grande abraço, leia a Bíblia, ore todos os dias e viva o reino em sua casa.